In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da oitava semana depois de Pentecostes, celebrando Santana, a avó de Jesus. Já o disse, mas sempre tem gente nova, então o que Maria Valtorta, por exemplo, diz é que no aspecto físico, Jesus puxou muito a avó, a Santana. Mulher grande, alta, corpulenta, forte. Jesus é assim também no seu corpo, com os traços da avó. Mas admira também de ela ser a padroeira da Inglaterra, hein? E isso me lembra um padre vindo do anglicanismo, agora com essa visita de Bento XVI, e essa conversão da Inglaterra, essa volta da Inglaterra ao cristianismo. O padre esse que está em Roma, criticando Francisco, diz que ele é um péssimo papa, cheio de heresias e com a promoção de tudo aquilo que é mal dentro e fora da igreja. Ele não diz tudo aquilo que nós dizemos, mas deu uma boa descascada no herege. Eu tenho pena dessa gente que... Sim, eu tenho muita pena dessa gente que entre aspas, né, se perverte contra a igreja, porque não é se converter, tiro as aspas, se perverte contra a igreja. Isso é lamentável. Então, difícil de tomarem a consciência que nós temos. Tanto os católicos de longa tradição não conseguem ver com clareza aquilo que acontece com a Santa Igreja. Agora imagina esses neófitos, essa gente que vem dessas outras religiões, quanto não lhes será difícil, Então, olha aí, Jesus no Evangelho não fala em fim dos tempos não, viu? Usa a palavra costumeira dele. O fim do mundo. Isto é, a renovação de toda... O termo grego diz mais assim, a renovação de do cosmos, de todas as coisas. Né? Então, estamos aí, em plena revolução deste fundamental acontecimento. E Santa Ana me é motivo de ânimo. Vejam, nem vou querer descrever tudo que não passa uma mulher, hoje ainda, quanto mais naquele tempo, quando ela não dá à luz. Quanto ela não é e não era acusada. E vejam que normalmente, a grande maior parte das vezes, o estéril não é a mulher, mas é o homem. A grande maior parte das vezes não consegue a fecundação, não por causa da mulher, mas por causa de um defeito no homem. Então, esse é um caso de que já sofria com certeza Santana. Depois, ter um filho realmente na velhice. Então, é uma recompensa tardia, no caso de Santana, e que recompensa, hein? A bem-aventurada Virgem Maria, quer dizer, não podia ter recompensa melhor. Mas quanta perseverança, quanta luta, quanta humildade. Imagino como não terá sido São Joaquim, o esposo, até para consolá-la, para confortá-la, porque ele também não sabia que o problema podia estar nele, também podia estar nela, com certeza, também podia. Né? Então, mas para confortá-la, para elevá-la, para esperançá-la, então, a luta do casal, tido pelos vizinhos, pela sociedade, como pecadores, porque não dão frutos.
não dão filhos, não têm filhos. E esta é também a luta que passamos, queridos. Né? Todo o trabalho que nós temos para evangelizar, para falar, para trazer o pessoal à verdadeira igreja, que é a igreja remanescente, aquela que se desliga do antipapa, que é o falso profeta. Esta é a igreja verdadeira. Onde está a igreja católica hoje? A igreja católica está aí, nestes, que querendo guardar fielmente a tradição apostólica, víamos isto ontem, se indispõe e voltam as costas para aquela que ficou com toda a aparência da igreja, com a oficialidade da igreja. O pessoal se admira quando diz o Papa vai visitar Moscou. Como Papa? Ele não é o antipapa, ele não é o falso profeta? É. Mas a terra e o céu chamam ele de Papa, porque está lá, na oficialidade da igreja. É ele que reveste todas as características do Papa. Oficialmente é como se fosse ele. Então, tudo isso com certeza é difícil, faz difícil com que as pessoas compreendam que a igreja, onde está a igreja verdadeira, que ela está em nós, naqueles que mantêm e estão lutando, estão peleando para que as pessoas compreendam que estamos no fim do mundo, que todas essas coisas estão prescritas, deviam acontecer e estão acontecendo, e que é preciso manter fidelidade a Cristo e a sua igreja, para que ao seu retorno ele ainda a encontre. Não temos a promessa da indefectibilidade da igreja? Então, essa promessa, quem tem que mantê-la, fazer com que ela seja verdadeira, somos nós. Então, toda a nossa luta mulherem fortem, chamou a primeira leitura Santana. Esta é a mulher forte, a igreja de hoje, que se mantém forte, firme, esperando o esposo, sobre a terra, mantém-se forte e firme na fé, na sagrada religião. Olha, temos que resgatar a verdadeira religião. Nós temos que resgatar tantos dos costumes católicos, tanto da fé católica, tanto da pureza da moral, da doutrina católica. Nossa luta para preservar tudo isto. Então, estamos nesse tempo, o tempo de viver Santana. Quanto ela precisa nos ajudar para nós conseguirmos sermos realmente fortes e guardar a fé, guardar a sagrada religião e não desanimar de esperar o Cristo, não desanimar. O mundo só sobra, as nações estão em julgamento, a igreja se derrui, é destruída, e nós, no meio de tudo isso, precisamos mantê-lo. Virá coisa pior. Pela frente, até os 3 dias de trevas, sempre coisa pior que nós devemos esperar. Sempre coisa pior. E no meio disto, manter-nos aí, com essa fortaleza. Não desanimar, não deixar por menos. Seguir firmes e fortes. E cada vez mais arraigados na verdade, no Cristo, no seu Evangelho, na sua igreja, cada vez mais, cada vez mais. Ajude-nos, Santana, ajude-nos a sua filha, a bem-aventurada Virgem Maria, que amanhã deve nos visitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.